Então, na parte da metodologia, né? A metodologia ela varia de acordo com o modelo de TCC de cada instituição. Nessa parte você vai descrever como que você vai estar fazendo o seu projeto, o seu TCC. Quais são os métodos que você vai utilizar, tá? Nesse caso aqui, temos a metodologia, ela é dividida em alguns subtítulos, tá? Implicações éticas. O que vem a ser implicações éticas? É o que envolve o seu trabalho. Você vai colocar se é um trabalho de pesquisa bibliográfica, com dados da unidade básica de saúde, são atividades ligadas à gestão e planejamento, não vai ser necessário você comunicar ao comitê de ética. Se for com seres humanos, ou seja, se envolver entrevistas, questionários que uma pessoa tenha que responder, você vai ter que procurar o comitê de ética da instituição. Esse comitê de ética, ele é um órgão que vai avaliar o seu trabalho, ou seja, se envolver seres humanos, você vai ter que seguir algumas regras, ter que preencher alguns questionários para informar se você vai causar mal aos seres humanos ou não, e se eles vão barrar a sua pesquisa ou não. E você vai ter que elaborar também um termo de consentimento para as pessoas que forem participar, assinar essa pesquisa, demonstrando que elas aceitam participar. No delineamento do estudo, você vai descrever as suas operações. Como eu disse, nesse modelo, né, previamente foi elaborada uma atividade da matriz. Então, você vai pegar as colunas 8 a 12 da matriz e vai fazer esse delineamento. Você vai explicar em cada parágrafo a operação, tá? As suas operações. Por exemplo, no parágrafo 1, você vai explicar a operação 1. No parágrafo 2, a operação 2, se tiver a operação 3, você explica e assim sucessivamente. O modelo de explicação, por exemplo, aqui. A operação 1 ou a operação tal, tem que colocar o nome, será realizada através de educação em saúde, com adolescentes para combater o tabagismo, e você vai explicar. Através das demandas de operações, que tem lá na matriz, tendo como responsáveis os profissionais médico, enfermeiro, ACS, mediante os aliados, Secretaria da Saúde, Prefeitura Municipal, com os seguintes recursos necessários: panfletos, cartazes, que você especificar lá na matriz. Depois que você descrever todas as operações, você vai informar como vai ser avaliado esses resultados, tá? E você vai poder utilizar os vetores de descrição de resultados que estão lá na coluna 6 da matriz. E depois você vai apontar qual instrumento você vai utilizar para fazer essa avaliação. Por exemplo, se eu quero fazer uma avaliação dos resultados do combate ao tabagismo, o que eu vou utilizar para isso? Eu posso utilizar o DataSUS, que vem trazer alguns indicadores de saúde relacionados a algumas doenças, tá? Isso a longo prazo. Depois tem a população do estudo. Você vai informar a população da área total da sua UBS, do seu território, e depois a população alvo do estudo, ou seja, aquela que você quer delimitar. Nesse caso, seria 350 adolescentes. Tá? Digamos que no total do seu território você atende 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, 350 são adolescentes, tá? Que você pretende estudar. Você vai delimitar quais os critérios que você vai utilizar para essa população. O que você quer, quais são os critérios de inclusão no seu estudo. Por exemplo, vão participar apenas adolescentes, homens e mulheres, faixa etária de tal a tal, tantos a tantos anos. Tá? Depois você vai descrever o cenário da população, essa população-alvo, onde eles habitam. Como que é a comunidade, se é rural, se é urbana, se é ribeirinha, quantas microáreas ela abrange, se é calma, se é violenta, se é perigosa. Depois você vai citar sobre as variáveis do estudo. Você vai descrever as variáveis. O que são variáveis? São características dessa população que você está estudando. No meu caso, são os adolescentes. Então, eu vou delimitar algumas coisas que eu quero pesquisar. Por exemplo, a faixa etária, se é fumante ou não, se é doente ou sadio, sua escolaridade, a história de doença pregressa na família, e assim vai, várias características dentro dessa população. Eu também vou informar o instrumento de coleta, instrumento ou técnica que serão utilizados para a coleta de dados. Por exemplo, se eu quero realizar uma educação em saúde,
que não envolva o comitê de ética e pesquisa, tá? Eu posso utilizar uma observação do grupo, uma roda de conversa, um grupo focal, tudo que é baseado na observação. E se você for realizar alguma técnica, como por exemplo aferir a pressão arterial, você vai ter que descrever toda essa técnica aqui nessa parte do trabalho. Depois vem a análise estatística dos dados. Você vai descrever todos os métodos estatísticos utilizados se as suas variáveis forem quantitativas. Quantitativa seria número de adolescentes, número de fumantes. Tem vários tipos, mas nesse caso aqui é qualitativa. Então eu não preciso realizar essa análise estatística dos dados. Depois, nesse exemplo de TCC, o cronograma de atividades e o orçamento, eles ficam dentro da metodologia. Como vocês estão vendo aí que a metodologia é 3, né? Depois tem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 3.6, ou seja, a continuação da metodologia. Cronograma de atividades, você vai delimitar as operações e os meses, qual mês você vai realizar cada operação, tá? No orçamento, você vai fazer o quê? Vai pegar cada operação e colocar qual item você vai gastar para fazer essa operação, a quantidade, o valor pela unidade e o valor total, tá? Digamos que eu vou utilizar papel A4, 100 folhas, cada folha custa 19 centavos e 100 folhas então custaria R$19,90 e assim por diante em cada operação.